Bom, meus queridos irmãos, vamos dar continuidade então à nossa aula. Hoje vamos seguir com a seguinte parte, falar dos dons do Espírito. A igreja tem bem esclarecido que os dons estão dentro do corpo de Cristo, que os dons são dados para capacitar os membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Os dons não são particulares, não são individuais para uma pessoa se enaltecer, sem ter orgulho e tal, não. Eles vêm de parte de Deus, mas não são para uso particular, nem são para uma questão de enaltecimento da pessoa, não. Estão ali na igreja para abençoar ao povo do Senhor e também para suprir as necessidades que o povo do Senhor tenha para edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. A Bíblia diz, mas a cada um deles é dada a manifestação para proveito, a manifestação do Espírito, para proveito do corpo, para ensinamento do corpo, para o crescimento do corpo de Cristo. Porque a este é dado pelo Espírito palavra de sabedoria, o outro palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. O outro palavra de fé, pelo mesmo Espírito. Tudo é feito pelo mesmo Espírito. Discernimento, diversos gêneros de língua, interpretação, mas tudo pelo mesmo Espírito. Eu venho para lhes esclarecer que muitas pessoas acham que elas são donas do dom. Não. Os dons são de Deus e estão colocados na igreja para abençoar ao povo, para edificar ao povo e para que o povo possa crescer, segundo as necessidades que o povo de Deus também tenha. Mas lembre que aqui a ideia da lição que nós estamos estudando é dar uma olhadinha geral de alguns itens que são muito importantes para que os irmãos que estão chegando à igreja, que estão conhecendo também a igreja do nome de Jesus, saibam que a igreja tem uma posição, tem uma estrutura e tem uns alicerces. A igreja também tem uma posição muito marcante ao respeito da santidade. Não dá para viver de qualquer jeito, não. A igreja acredita que sem santidade ninguém consegue olhar ao Senhor. Diz a Bíblia, e isto eram alguns, mas já foram lavados, já foram santificados, colocados à parte de uso exclusivo, já foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Falar da santidade é falar da vida piedosa, da vida consagrada, da vida que tem que caracterizar ao verdadeiro Filho de Deus, viver o exemplo e o modelo segundo a palavra do Senhor. Porque a graça de Deus manifestou-se para a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e aos desejos mundanos, vivamos neste século sóbria, justa e piedosamente. Olha só, renunciar à impiedade, renunciar aos desejos, renunciar ao mundo para viver piedosamente. Nisso consiste viver a santidade, em se afastar do mundo e viver para Deus, em morrer ao pecado e viver onde Deus é quem governa e a sua palavra quem dirige. Essa é alguma das coisas que nós temos que ter em conta. A igreja também tem como um dos alicerces que nós acreditamos na provisão divina. Deus cura, Deus faz milagres, fez, faz e fará milagres e maravilhas. A primeira aliança do Senhor que ele fez com o filho de Israel, após de ter-lhes tirado do Egito, foi uma aliança de cura sobre o povo. Não dá para pensar que então ninguém vai pegar uma doença, ninguém vai enfrentar alguma luta com alguma situação da vida. Mas o que eu quero dizer aqui é que a igreja tem promessas. Nós acreditamos que o Senhor cura, que Ele é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo amanhã. E a igreja acredita na cura divina. Acredita que Deus faz milagres e maravilhas pelos séculos dos séculos. A igreja acredita que pelas suas feridas nós fuimos
curados. Então, ele mesmo levou as nossas doenças, levou as nossas amagaduras, levou o nosso sofrimento e pagou o preço pela nossa situação. Hoje temos saúde, hoje temos promessas, hoje temos esperança. Nós também temos outro item importante que é o conceito da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, a gente reconhece os membros da igreja, toda aquela pessoa que ela vai se submeter ao ensinamento da palavra e vai viver de acordo ao que diz a Bíblia. A igreja é o corpo de Cristo que está conformado por as pessoas que recebem o evangelho ao redor do mundo e também que são incorporados pela obra do Espírito Santo no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Nós temos uma coisa muito esclarecida. Ninguém é dono. Estou falando aqui dos pastores. Os pastores não são donos da igreja, o missionário não é dono da igreja. Não temos aqui uma pessoa física como dona das propriedades, como dona das coisas. Não. Nós acreditamos e temos uma boa costume, um bom costume, segundo o que diz a Bíblia. Na declaração de Mateus, capítulo número 16, diz a Bíblia: e eu também te digo que você é Pedro, e sobre esta declaração edificarei a minha igreja. Quer dizer que se há alguém que tem igreja, é Jesus Cristo Senhor. Ele é o dono da igreja. E também diz a Bíblia sobre esta rocha, ou seja, que a igreja está fundamentada, tem o fundamento, e o fundamento da igreja é Jesus Cristo Senhor. Ele é a principal pedra da esquina, ele é a principal rocha, porque ela é a rocha eterna. Então, todas as nossas doutrinas ou ensinamentos estão baseados na palavra e nós acreditamos que a igreja tem dono, a igreja é de Jesus Cristo Senhor. Também tem pessoas que têm nos perguntado a respeito da Santa Ceia. E nós também comemoramos a Santa Ceia. Só que não vamos fazer a Santa Ceia todos os meses, ou cada 15 dias, ou cada 2 meses, não. Não temos uma data para comemorar. Alguns pastores podem comemorar segundo eles achem que seja importante. O que nós achamos é que não é bom fazer com tanta frequência para que não se perca aquela valia, aquele valor que tem que ter o compartimento do pão e nos lembrar da volta de nosso Senhor Jesus Cristo pelo seu povo. Falar do partimento do pão é falar da comunhão, é falar da unidade, é falar do vínculo da paz, é falar de uma das práticas que o povo no Novo Testamento também fala, a Bíblia, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão uns com outros, no partimento do pão e as orações. Então, isso é uma das coisas muito importantes que a igreja até agora comemora a volta do Senhor Jesus Cristo. Lembramos da morte, a sepultura e a ressurreição e também lembramos que ele volta pelo seu povo. Quando a gente fala da ceia do Senhor, também pega o cálice, pega o pão, mas nós entendemos que são símbolos tipológicos, símbolos que se utilizam para ter uma comparação, porque o pão é tipo do corpo e o cálice é tipo do sangue de Jesus Cristo que por nós foi vertido. Então, a Bíblia diz que se pode fazer todas as vezes que a pessoa considere que seja importante. Só que, vou repetir, a gente não faz todo mês para não perder aquele valor, aquela importância que tem que ter a comemoração do partimento do pão e nos lembrar da volta de nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Quando falamos do reino de Deus, falamos que Deus ele tirou a gente do pecado, tirou a gente da escravidão e trouxe a vida de nós a um governo diferente. Estamos falando aqui que o governo
não é ao governo da política ou ao governo do homem ou ao governo das trevas. É onde Deus é quem dirige, é onde Deus é quem governa, é onde Deus tem o controle. Esse é o reino de Deus. É o governo que ele exerce na vida de uma pessoa pelo seu espírito e pela palavra governada, dirigida na vida de cada um de nós. De fato, a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, e o reino de Deus é justiça, paz e desfruto no Espírito Santo. Então é muito importante que nós vamos ter em conta o reino ao qual nós pertencemos agora. Amém? Porque agora estamos no reino de Deus, onde Ele é quem governa. E uma das doutrinas também importantes que a igreja tem é a ressurreição. De fato, a Bíblia diz que se nós não acreditáramos na ressurreição, seríamos o mais dignos de comiseração, porque na verdade a ressurreição é um dos fatos mais importantes em nossa pregação. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Se Ele ressuscitou, então temos esperança. E é a esperança do cristão, é a ressurreição, que Ele ressuscitou, que é uma prova maravilhosa, uma prova real que Ele ressuscitou. A cova fica vazia ainda e nós temos uma promessa. Jesus Cristo falou: eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, embora que esteja morto, viverá. Então, para nós como crentes, falar da ressurreição é falar da esperança. Também, quando a gente utiliza o batismo nas águas, simbologicamente, quando uma pessoa é batizada, ela é sepultada. E quando uma pessoa sai das águas, ela simbologicamente está sendo ressuscitada para uma nova vida em Cristo Jesus, para viver agora na esperança da vida eterna. A ressurreição de Jesus Cristo marca para a vida do crente a esperança. Amém? Então, temos esperança, meus queridos irmãos. Outra das coisas que nós temos aqui no tema dos artigos de fé é o recolhimento, o arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja é a posição que nós temos ao respeito que o Senhor vem pelo seu povo e o povo do Senhor vai ser arrebatado com ele para nos encontrar no ar. Então, achamos que está cerca o arrebatamento da igreja. E é importante que as pessoas saibam. De fato, das orientações que a gente vai ter com os irmãos mais para frente é falar da parte da escatologia, é falar dos eventos que vêm pelo futuro, no nome do Senhor Jesus Cristo. E outra posição é ao respeito da grande tribulação. Tem gente que tem nos perguntado que se já estamos vivendo a grande tribulação e a gente fala não. É possível que possamos interpretar como uma tribulação. De fato, o apóstolo Paulo escreve ao respeito de algumas coisas que ele estava vivendo e fala como uma leve tribulação, aquela situação que ele mesmo estava vivendo. Neste tempo, estamos vivendo uma tribulação, uma dificuldade, mas não é a grande tribulação. A grande tribulação vai começar no momento que a igreja seja levantada, seja arrebatada para ir ao encontro com o Senhor no ar. No momento que a igreja seja levantada, então ali começa a grande tribulação. A grande tribulação, a igreja interpreta que está dividida em duas partes. A primeira parte, aparentemente, uma paz, uma tranquilidade, e a segunda parte, onde então haverá uma grande luta, uma grande perseguição, e então haverá também o que nós entendemos como a grande tribulação. Porém, no momento que comece a grande tribulação, a igreja estará lá em cima, nos céus, nas bodas do Cordeiro, louvando o Senhor e comemorando nas bodas. Ali vai ser também feita
o tribunal de Cristo. E aqui na terra será então desenvolvido a grande tribulação. Aí, bem após isso, a segunda vinda do Senhor, a igreja tem esclarecido que uma coisa é o arrebatamento, outra coisa é a grande tribulação e outra coisa muito diferente é a segunda vinda do Senhor. A primeira coisa, então, é o arrebatamento. Aí vamos nos encontrar com o Senhor no ar. E no meio disso, aqui na terra, vai se desenvolver a grande tribulação. 7 anos, na verdade. Após os 7 anos, vem o Senhor na sua segunda vinda com o seu povo, ou seja, com a igreja. E aí, então, vamos voltar com o Senhor aqui na terra para administrar, para governar, segundo o que o Senhor diz na sua palavra, como ele desejou sempre. Então, vai acabar a tribulação e começa o milênio. Mas na segunda vinda do Senhor é aquela onde aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então lamentarão todas as tribos da terra e verão ao Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quer dizer que todo olho observará, enxergará o Senhor e a seu povo que volta aqui na terra. Aí começa então no milênio. O milênio, a mesma palavra diz, milênio, 1000 anos, e o período onde o governo é o governo de Deus, o governo onde o Senhor vai falar ao povo, assim é como desejava-lhes governar desde o começo. Então, também é o cumprimento de muitas alianças do Antigo Testamento, e ao longo da história, no milênio, vai se cumprir muitas daquelas alianças faladas na antiguidade. É uma posição que tem na igreja também, que ao final do milênio vai se desenvolver, vai se cumprir a etapa do julgamento final. O julgamento final, onde todas as pessoas vão comparecer perante do trono branco, perante do grande trono de Deus, onde vai ser julgadas segundo sejam os pecados dos homens. E alguns deles, então, serão. A Bíblia diz de fato que o povo vai ser julgado e condenado a causa das suas decisões. Então, diz: ou não sabem que os santos têm que julgar ao mundo? Quer dizer que naquele julgamento, Cristo e a igreja vai estar ali para julgar ao mundo por causa dos seus pecados. Isso que tem a ver com a parte do juízo final, e aí então as pessoas serão lançadas ao inferno ou ao lago que arde com o sofrer. Aliás disso, eu quero aproveitar aqui uma oportunidade para falar ao respeito de qual é a posição que a igreja tem no tocante ao corpo ministerial. A igreja tem estabelecido, tem bem esclarecido que não é o pastor quem dá ministérios, não é a igreja quem dá ministérios. O ministério é dado por Deus, dado por Espírito, é uma faculdade, é uma habilidade, é uma capacidade que é dada por Deus. E a Bíblia diz que Ele mesmo constituiu a uns apóstolos, a outros pastores, outros profetas e evangelistas, a fim de aperfeiçoar aos santos. Ou seja, que Deus é quem dá os dons, as habilidades e as capacidades com o propósito de aperfeiçoar o seu povo. Isso é o que nós entendemos e acreditamos, que a pessoa está colocada ali é pelo Espírito. Por isso, não é possível que qualquer abra uma igreja, que qualquer quer fazer as coisas do seu jeito, porque se uma coisa tem bem esclarecida a Bíblia é o ordem. E o ordem em tudo, como corpo ministerial, como corpo que é a igreja toda, tudo tem que ser bem ao respeito que diz a palavra do Senhor. A igreja também tem uma posição ao respeito do matrimônio, ao respeito do casal.
E a Bíblia diz que é um estado santo, é um estado honroso e é bom. O matrimônio, a igreja tem uma posição, é monógamo, é feito entre um homem e uma mulher, uma instituição estabelecida por Deus. É muito importante que os novos crentes, os novos irmãos, também conheçam que a igreja tem uma posição bem marcante, bem definida ao respeito da família e ao respeito o que é a vida do casal. Embora que hoje o conceito de família, o conceito do casal tem muita dificuldade, mas nossas posições estão ancladas naquilo que diz a palavra do Senhor. Achamos que o matrimônio é uma união e tem que perdurar. A gente não promove o divórcio, a separação, a gente promove a união. A gente trabalha para que o matrimônio possa se manter bom no meio de tantas lutas, no meio de tantas coisas que acontecem, mas que possa se manter até a morte. Mas a igreja também tem uma posição ao respeito do divórcio. Algumas pessoas aqui no Brasil não têm a costume de conversar com o pastor e elas tomam uma decisão, vão até o cartório, fazem o divórcio, casam de novo e quando chegam na igreja é que a gente consegue conhecer que já fizeram um monte de coisas. Aqui é importante saber que a igreja tem uma posição ao respeito e a primeira coisa é que todos os casos que acontecem no relacionamento das pessoas são muito diferentes. Toda vez que aconteça uma situação, a gente vai atender a situação de maneira particular. Não vamos sentar uma posição geral quando todos os casos são particulares, são muito diferentes. Mas existem as possibilidades, segundo Mateus capítulo 19, ao respeito do divórcio, sempre que sejam de acordo ao que diz a palavra do Senhor. Nenhum ministro deverá casar um membro da igreja com uma pessoa inconversa. Estou falando que a igreja não concorda nesse sentido pelo fato da mistura que diz a Bíblia que concordância tem a luz com as trevas. Mas é importante que os irmãos saibam qual é a posição que tem a igreja ao respeito. Também se fala do plano financeiro de Deus. A igreja acredita que temos um plano, uma mordomia cristã. Falamos do dízimo, das ofertas, falamos dos votos, falamos também das primícias, que são algumas das orientações estabelecidas por Deus para ajudar, para solventar as situações da igreja em geral. O dízimo faz parte do plano de Deus. Mais para frente vamos ter uma lição onde vamos falar todo crente que teme a Deus, que é fiel a Deus, honra seus compromissos com o Senhor, dizimando, ofertando, dando votos. Mas na igreja, um pastor não pode mexer do jeito que ele quer com os dízimos ou com as ofertas. Não, porque as ofertas têm uma liquidação, os dízimos têm uma liquidação especial, que tem que ser utilizadas para aquilo que são recolhidos. Então é muito importante que também os irmãos saibam que para isto a igreja também tem uma posição. Não é as ofertas do pastor, não é o dízimo direto do pastor, se tira de ali uma porcentagem para cobrir algumas necessidades gerais e uma porcentagem para a manutenção, para que o pastor também tenha as condições para se manter. A igreja também tem uma posição a respeito da política. Não mexemos com a política. Não temos nenhum acordo com a política. A nossa posição é uma separação total entre o Estado e a igreja. Porque a igreja é espiritual e o Estado é político. Então, a política tem que ser desenvolvida pelos políticos. A igreja, o trabalho da igreja é espiritual. Porém, então, não temos nada a ver com a parte política e por isso não temos
concordância nenhuma. Até porque muitas pessoas falam, bom, qual é o candidato de vocês? A que partido vocês pertencem? Não pertencemos a partido nenhum, nem temos apoio para candidato nenhum, porque a igreja não é da direita, a igreja não é da esquerda, a igreja não é verde, a igreja não é amarela, a igreja não é vermelha, a igreja é de Jesus Cristo. Então, o mandato ao respeito, a Bíblia diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o cristão, o irmão, em sua posição individual, ele pode escolher a pessoa que ele quer para votar. A gente não faz pressão sobre nenhuma pessoa para que vote por certo candidato, para que faça deste jeito ou deste outro. Não, cada um tem a sua liberdade para fazer a escolha que ele quer, mas nós o que fazemos é o trabalho espiritual para que as pessoas consigam entender que o mais importante é obter a vida eterna, a salvação e o perdão de pecados. Isso não quer dizer que a nossa posição seja uma posição de rebeldia ao respeito das nossas autoridades civis. Não. A autoridade que é exposta por Deus, a gente respeita, obedece também às autoridades, obedece ao Estado, obedece sempre que não contradigam os princípios, sempre que não obriguem a fazer coisas que não estão de acordo com aquilo que diz a palavra do Senhor. E, finalmente, temos uma posição aqui ao respeito das sociedades secretas. As sociedades secretas são um tipo de fundações ou organizações ao mundo que pretendem ter algum tipo de alianças ou convênios com as igrejas e onde eles, pouco a pouco, vão tomando conta. A igreja não tem nenhum tipo de vínculo, nem tampouco harmonia, nem simpatia com sociedades secretas de nenhum tipo. A igreja tem só um foco. O foco é a pregação do evangelho. O foco é levar a mensagem da salvação, da vida eterna aos perdidos. Amém? Então, meus queridos irmãos, chegamos aqui na parte final. Graças a Deus por dar uma olhadinha, mesmo que seja rápido, mas é bom que você saiba que a igreja tem uma visão, uma missão, que tem um estatuto, que tem também um regulamento, que tem também uns artigos de fé, e que tudo isto é para que as pessoas novas e as pessoas que estão até agora chegando à igreja possam ter um sentido de pertença, possam ter também confiança e possam saber que na igreja o que nós temos é ordem. E o que desejamos é que tudo seja feito com ordem. Mesmo que a gente sempre fala com os novos que a igreja é missionária, até agora está se estabelecendo em toda a sua estrutura aqui no país, porém temos uma visão muito ampla o que Deus quer fazer nesta nação para a glória do seu nome. Como diz o apóstolo Pedro em sua segunda carta, diz a Bíblia, mas vocês são linhagem escolhido, olha o que nós somos, irmão, dá para nos alegrar, dá para honrar o nome do Senhor, nação santa, povo adquirido por Deus. Isso que você é, meu querido, o povo de Deus, para o propósito, não para se misturar com a política, nem para brigar com o irmão, é para anunciar as virtudes. E neste tempo onde mais precisamos pessoas comprometidas com levar a mensagem do Evangelho a outras pessoas que ainda não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Vocês que em outro tempo não eram povo, mas agora são povo de Deus. Que em outro tempo não tinham misericórdia, mas olha só, agora temos a misericórdia, o amor do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, estou muito grato de compartilhar com vocês esta linda bênção neste dia e eu quero lhe convidar para que fique ali ligado na Escola Digital da NJ. Em nome do Senhor, até a próxima aula. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus.